Fala, meus queridos. Então, hoje o objetivo desse vídeo é trazer uma ferramenta que ela é muitíssimo conhecida no mercado cripto, mas a galera que está começando geralmente não tem conhecimento, ou às vezes já tem conhecimento, mas não sabe de todas as possibilidades dessa ferramenta. E por que eu quero trazer essa ferramenta aqui para vocês hoje? Depois que eu postei lá no meu Insta, né, eu vou deixar aqui no vídeo o Insta para vocês, o que aconteceu? Muita gente veio me procurar falando a respeito dessas moedas aí, desses criptogames e tudo mais. Eu postei exatamente essa notícia aqui da Livecoins, né, falando aí das moedas preferidas dos brasileiros. Infelizmente, as moedas preferidas dos brasileiros parecem ser essas gamecoins, né, que são moedas novas, projetos novos, e muitos deles aí despencaram demais, né? Muitos ainda eram golpes. Então, essa ferramenta é para deixar para vocês um meio de entender se o projeto que você está querendo investir seu dinheiro, de fato é um projeto que vai durar, né? Se é um projeto realmente possui fundamentos, possuem pessoas envolvidas com ele de forma a crescer, né? E não realmente só entender ali um provento eventual ali de dinheiro e depois o projeto acaba morrendo porque não tem pessoas dispostas a dar continuidade, né? Não tem investidores ali a longo prazo para fazer com que aquilo aconteça. Então, teve essa notícia aqui e também teve aí a respeito, principalmente também desses cripto games, né? CryptoCars, Plants, Guards e tem outros vários aí que os desenvolvedores acabaram desaparecendo, né? Deixando a galera aí de mãos abanando. Então, qual que é o objetivo hoje, né? Eu quero mostrar para vocês o CoinMarketCap, tá? O CoinMarketCap é muito conhecido, né? Já tem listado aqui mais de 17 mil moedas, né, 17 mil projetos aqui. Claro, gente, que nem 10%, nem 5% desses projetos realmente são projetos que vão durar, que a gente vai ver ali no longo prazo se destacando, permanecendo, tendo pessoas envolvidas, tá? Então, o que hoje nós temos aqui no CoinMarketCap, além de preço, né? Tem muita gente que conhece para poder olhar preço, mas não é só isso, tá? A gente tem informações aqui de capitalização de mercado, que é sim uma coisa importante, mas não é só isso, tá? A gente tem que entender que o ranking aqui não é o ranking de quem é melhor, tá? Mas é um ranking para identificar aonde o dinheiro tá, né? Mas não necessariamente aonde ele vai ficar. Tá? Tem que lembrar que esse ranking aqui, ano passado, ano retrasado, e no último ciclo que a gente teve, né, na última bull run que a gente teve, que o pessoal gosta de chamar de verão cripto, né? Esses termos aí eu posso trazer para vocês aí um novo vídeo, se vocês quiserem que eu traga mais termos, igual eu tenho levado lá no meu Instagram, né? Para quem não me segue, vai lá e me segue, que eu tenho levado conteúdo muito interessante para a galera, trazido é complicado, né? Mas eu tenho levado conteúdo muito interessante para vocês, e principalmente desses termos, né? Que eu acho que são importantes para quem está começando a entender, né? Às vezes vai assistir algum vídeo, alguma videoaula, e isso não fica tão claro, né? Então, no último ciclo que a gente teve aí, dessa bull run, dessa valorização de preço muito grande no mercado cripto, esse ranking aqui, esse top 10, esse top 100 aqui, né? Que é a primeira página, era totalmente diferente. Tá? Então não quer dizer que está em primeiro, claro, né, que é o Bitcoin, mas está aqui em décimo, né, está aqui em vigésimo e por aí vai, quer dizer que é a décima melhor, a vigésima melhor, não. Isso daqui tem que ser analisado e entendido, é exatamente o ponto que a gente vai entrar aqui nesse vídeo. Então vamos pegar aqui de exemplo o Bitcoin, tá? Não tem tudo que eu quero mostrar, tem outras moedas que tem mais informações que o Bitcoin, tá? Mas vamos pegar ele aqui de exemplo como o primeiro, né? Então a gente tem algumas informações aqui, né? A posição dele, o que essas posições significam? Elas significam quem tem a maior capitalização de mercado, ou seja, é o valor da moeda pela quantidade de moedas em circulação que vai falar em qual posição aqui do ranking essa moeda tá. Então, no caso do Bitcoin, é a moeda que possui mais capitalização de mercado, ou seja, existem mais investidores dentro do mercado cripto investindo no Bitcoin do que em qualquer outra moeda. E a gente vê isso muito como até um indicador, né? Que é a dominância do Bitcoin para a gente entender alguns momentos do mercado e tudo mais. É um indicador muito utilizado aí
junto com a análise gráfica para entender em que momento nós estamos. Por exemplo, no momento que nós estamos agora, a dominância do Bitcoin está em 41,6%. Né? A gente está quase aí com metade do mercado cripto todo em Bitcoin. Então a galera agora está preferindo estar em um projeto mais sólido, né? Estar em um projeto mais duradouro, com mais fundamentos do que em outros projetos. Então a gente tem que analisar isso de uma forma bem madura para entender o motivo dessas notícias aqui. Tá? A gente não está no momento agora, no momento que a gente está gravando esse vídeo, de ficar investindo uma quantidade de dinheiro que te faz falta nesse tipo de projeto, tá? São projetos muito arriscados. Gente, risco é bom, né? Quem arrisca não petisca, mas tem que arriscar de forma inteligente, tá? Então, vamos lá. Além disso, né, que ele mostra nas watchlists, né, das pessoas, tá mais de 2,6 milhões aqui de watchlists, né? Tem mais de 2,6 milhões de pessoas observando, né, essas informações aqui a respeito do Bitcoin, que é uma coisa positiva. Então, vamos lá. Tem um site aqui do bitcoin.org, né, não quer dizer nada de que isso daqui é um site do Bitcoin, do dono do Bitcoin, porque isso não existe, né, a gente já sabe bem disso. Mas traduzindo aqui para vocês, né, falando de uma nova rede de pagamentos, comece a usar, escolha sua carteira, compre Bitcoin, o que é Bitcoin. Então tem algumas informações aqui que são interessantes, principalmente para quem está começando e não sabe muito bem sobre esses conceitos, tá? Então é interessante dar uma olhada, né, aí em projetos novos que você está querendo investir, no site deles, as informações e tudo mais. Então vamos ver aqui, por exemplo, na Blockshare aqui, que é um explorador, né? Tá até escrito aqui Explorer, né? O que tem aqui? Tem as informações das transações, do último bloco, informação aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, das maiores transações nas últimas 24 horas, tá? Os últimos blocos. Então, você tem informação aqui de como que a rede, né? A blockchain tá trabalhando, né? Como que ela tá entregando aí esses blocos e tudo mais. Então, é bem interessante, principalmente se você tem costume de fazer transações em cripto, dá uma olhadinha aqui, dá uma estudadinha, dá uma fuçadinha, né, nesses explorers, né, para poder te fazer entender melhor alguns conceitos mesmo, tá? Se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais a respeito desse tipo de conteúdo, de explorer, de hash, né, enfim, de nonce, de mineração, eu posso trazer para vocês esses conceitos, só deixar aqui no comentário, ou me chamar lá no Insta e tudo mais, que eu posso trazer esse tipo de conteúdo. Então tem vários explorers, não existem só esses explorers que estão aqui, mas possivelmente aí são os melhores na atualidade, tá? Aí tem a comunidade, né, que são as redes sociais, por exemplo, Bitcoin Talk, o Reddit. O Reddit, inclusive, né, vou falar dele daqui a pouco, mas tem esse fórum aqui que tem até uma carinha mais antiga, né, mas ainda assim tem coisas atuais, tá vendo? A galera hoje aqui postando informações e tudo mais, então é interessante sim dar uma olhadinha nesse tipo de informação. O Reddit é uma plataforma, né, também é um fórum que é muito utilizado pela galera cripto, né? A comunidade cripto no geral é uma comunidade muito unida, então geralmente você vê que realmente informações interessantes, até mesmo alguns novos projetos saem daqui, né? Eles começam a pompar, né? Eles começam a valorizar por algumas coisas que vêm daqui. E também vou abrir outro projeto depois do Bitcoin, que o Bitcoin não tem aqui, o Twitter, né? Vou falar já sobre isso. Aqui tem o source code, o code que é o código-fonte do Bitcoin, né? É um ótimo termômetro para a gente entender se a comunidade está engajada ou não, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem mais de 851 contributors, né, em português, são desenvolvedores que estão associados a esse projeto, né, que contribuíram, né, para esse projeto. 851 é um número interessante, tá? E aqui, se a gente vê em pull requests, né, que são os envios aí de novos códigos, novos ajustes e tudo mais, ó, pra você ver, tem um aqui que foi aberto, né, um pull request aqui que foi aberto há 1 hora atrás, 14 horas atrás, 16 horas atrás. Então, são informações aqui, por exemplo, evitando init erro quando estiver fazendo o downgrade, né, do peers.data.
Então, ele está informando aqui no P2P que ele está evitando o erro ao diminuir a versão, né, fazer um downgrade aqui desse PS Data, que deve ser alguma biblioteca de código e tudo mais. Então, é interessante a gente ver aqui que existe uma atualização constante e um envolvimento constante desses desenvolvedores para melhorar o Bitcoin. Sim, a moeda que é mais antiga aí, e a que tem a maior capitalização de mercado, tem todo esse envolvimento aqui por parte dos desenvolvedores. Então, isso é muito importante da gente ver em outros projetos esse tipo de engajamento. Claro que pode não ter a mesma quantidade de desenvolvedores, né? Mas é importante a gente ver que as coisas possuem uma melhora constante, porque nada é nunca perfeito, né? E a gente tem que pensar que novas tecnologias estão surgindo e o mercado cripto vai ter que se adequar a elas. Então, ter desenvolvedores que estejam dispostos a seguir com o projeto é muito importante, tá? Vamos lembrar disso daqui, ó. Isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer. É de extrema importância que exista desenvolvedores envolvidos na comunidade. E aqui a gente tem, por exemplo, agora, falando de white paper, que é um documento muito importante quando a gente vai analisar um projeto. Não só existe o white paper para a criptomoeda, como também existe para outros projetos diversos aí no mercado. Então, o white paper do Bitcoin é um white paper pequeno comparado a vários outros que existem aqui de outros projetos, e ele é imprescindível de ser lido. Se você está no mercado cripto e ainda não leu o white paper do Bitcoin, vá ler esse white paper, porque é daqui onde tudo nasceu. Eles falam a respeito de como funcionam as transações, como funciona a questão do Proof of Work, né, que é a forma de consenso aí da rede, como que os mineradores ganham as suas recompensas, né, como que funciona essa mineração. Eles falam a respeito do que os mineradores fazem, né, em questão de prova de trabalho mesmo, utilizando o poder computacional e tudo mais. Então é um ponto muito interessante. Tem a versão dele em português também na internet, tá, gente? É só pesquisar que vocês vão encontrar. Então, assim, é muito importante entender esses pontos, né, e ver como outros projetos têm mudado isso, têm melhorado isso, né. Cada projeto tem que ter um ponto ali de melhora para ajudar a comunidade cripto no geral, tá, gente? Então, pegamos aqui os principais pontos, né. A gente vai trazer a capitalização de mercado, a diluída, o volume aí nas últimas 24 horas, o supply circulante, né, a quantidade aí de moedas que já estão no mercado. Então, a gente já atingiu aí 90% das moedas de Bitcoin minerado. Quer dizer que ano que vem vai estar 100%? Não, gente, é bem possível que demore ainda mais 100 anos para isso acontecer, tá? Mas, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito disso, mas eu posso trazer isso, inclusive, em outro vídeo, se vocês tiverem interesse a respeito desse tipo de conteúdo, né, sobre quanto tempo, como, por quê, como que funciona, eu posso trazer isso para vocês. E aqui uma visão do mercado, né, o preço, a gente consegue ver algumas informações aqui, não são todos os projetos que possuem esse gráfico aqui, por exemplo, do TradingView, né, alguns que estão em corretoras descentralizadas geralmente não tem, mas tem até essa função nova aqui, que é um chat ao vivo, né, o pessoal vem aqui, comenta a respeito disso, né, então, claro que isso daqui não significa muita coisa, porque pode ser muita sardinha comentando algumas coisas que você não pode levar, você tem que fazer a sua própria análise, né? Esse conceito de sardinhas, inclusive, eu levei lá no meu Insta. Se você ainda não viu, vai lá, me segue, vê os destaques que tem lá de Cripto 2022, tá? Tem coisa interessante lá sobre esses conceitos. Eu posso fazer, inclusive, um vídeo, se vocês quiserem, a respeito disso. E algumas informações do que é e tudo mais, dentro de uma leitura rápida aqui e tal. Tem também, né, a respeito dos mercados, né, aonde você consegue trocar seu Bitcoin por alguns pares, tipo USDT, USD, BUSD. Então, tem as exchanges listadas aqui, né? No caso do Bitcoin, são inúmeras, incontáveis exchanges para você poder negociar seu Bitcoin em algum par aí que seja do seu interesse. Então, aqui você consegue ver, né, essas informações e tudo mais, dados históricos aí, de valores. Esse de holders aqui, se eu não me engano, isso é até meio novo, assim, mas falam de endereços que estão segurando a moeda, né, mais de 40 milhões de endereços que possuem bitcoins, né, 40 milhões de carteiras, né, que possuem bitcoins
não sem interesse de vender até então, né? Então tem muita coisa interessante aqui, vale a pena realmente estudar essa ferramenta, utilizar ela aí para você entender alguns conceitos aí do projeto que você está querendo investir. Vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, a Polkadot. Tá? A Polkadot é um projeto que eu acho fenomenal, assim, é uma das que tem uma das blockchains mais complexas, mas por causa disso, dentro dela existe assim uma possibilidade de valorização muito grande. Eu acho que é um projeto subvalorizado ainda e que pode trazer muita novidade aí para o mercado, tem muita coisa ainda para lançar. E o objetivo porque eu abri ela é exatamente por causa do Twitter, tá? Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou investir no projeto é ir no Twitter. Gente, se vocês estão investindo no mercado cripto, não tem Twitter, ou não segue nada do Twitter ainda, das criptomoedas que você está investindo, vá agora correndo, procurar o Twitter dessa cripto e seguir ela, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, você vê que a Polkadot tem algumas pessoas que acompanham, né? Mais de 1 milhão aí de pessoas que estão seguindo a Polkadot. Quer dizer necessariamente que agora ela está em hype? Não, né? Porque se eu for ver aqui a quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas, compartilhamentos e respostas, não é tão grande, tá? Então até faz sentido, né, o valor que ela tá agora, que eu acredito ser subvalorizada, né? Ela não tá um valor condizente com o que ela pode entregar, com o que ela tem entregado, né, com os likes e compartilhamentos. Então você vê isso daqui como um termômetro de como a comunidade tá olhando para esse projeto agora, nesse momento, né? Então você vê os últimos tweets aqui, não tem tanto engajamento como eu acredito que deveria ter, tá? Então, assim, pela quantidade de seguidores, é claro. É muito interessante a gente ver esse tipo de coisa para a gente começar a observar, né, o que as pessoas têm comentado. Então vai lá, segue o Twitter, né, da moeda que você está querendo investir e começa a acompanhar. Vai no site, vê o roadmap, né, que é a rota ali mapeada do que eles vão fazer, do que eles vão entregar, se eles realmente têm entregado o que eles estão prometendo, tá? Porque isso é muito importante, gente. Não adianta a gente ver um white paper todo lindo, maravilhoso e o projeto não entregar nada, tá? Então, pensa nisso quando vocês forem investir em algum projeto, tá? E assim, lembrando de novo, não quer dizer agora que esse ranking que está aqui signifique alguma coisa, né? Por exemplo, aqui a gente tem Dogecoin em 10º lugar. Quer dizer que ela possui bons fundamentos? Não, ela não possui. Ela, inclusive, é uma meme coin que nasceu para zoar o Bitcoin. Então, assim, pense bastante a respeito do que esse projeto tem entregado, quanto tempo ele tem de mercado, como que tem funcionado aí os desenvolvedores e tudo mais, para você tomar, né, a decisão de entrar nesse projeto, de investir nesse projeto ou não, tá? Tem que ter bastante cuidado, principalmente para que não aconteça uma situação parecida com essa com você, tá? Assim, eu já tinha conversado com algumas pessoas a respeito desses criptogames. Não é uma coisa que de início me interessou muito, tá? Como investidora. Também eu não tenho prazer em ficar jogando jogos no geral, né? Então também tenho essa barreira. Mas a gente vê que não é tão simples assim o que tem acontecido, tá? Um jogo muito muito famosinho aí, que é o Bomb Crypto, por exemplo, né? Já desvalorizou bastante aí nos últimos 15 dias. E pode continuar de fato aí desvalorizando. Tá carregando aqui, vamos ver. Vamos ver market overview. Bom, vamos lá. Se a gente pegar aqui o mês, ó, a gente vai ver que dia 15/1, né, tava valendo 4,37, agora caiu para 1,69. Então tem que tomar um cuidado, gente, porque já isso aqui é mais de 100% aqui, 120% de desvalorização, né? Então tem que tomar esse cuidado para não entrar com tudo que você tem em um projeto tão novo, tão recente, tá? Esse vídeo aqui foi para trazer essas informações para vocês ficarem atentos a
como o mercado se comporta, onde os investidores têm investido, como que a comunidade está engajada com esse tipo de projeto, tá? Então, pensa nisso, utilize essa ferramenta. Se vocês, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, receba feedbacks e tudo mais, e me fala aí do que conteúdo você quer saber, que informações você quer ter sobre esse mercado que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Obrigada, gente. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.